Prezados alunos, acadêmicos matriculados na disciplina de História Medieval, estamos chegando ao módulo 4, à unidade 2, a nossa última aula desse período. Você sabe, nós estamos estudando as estruturas econômicas, as estruturas sociais, as estruturas políticas e as estruturas eclesiásticas do mundo medieval. Nesse módulo, nós estamos tentando entender essa descentralização do poder e suas relações com as estruturas eclesiásticas. Vamos iniciar, portanto, a nossa aula de hoje tratando sobre o nascimento do sistema feudal. E eu utilizo essa linguagem antropológica do nascer, para retomar tudo que nós dissemos aqui, no sentido conceitual, de que o feudalismo foi um sistema sociopolítico, um sistema socioeconômico que dominou a Europa medieval, a gente pode dizer, do ponto de vista da periodização tradicional, do século V até o século XV. Obviamente, tratamos da Antiguidade Tardia, aquele período que é um período de transição entre a Idade Média, junto à Antiguidade, ou um período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média, para dar uma sequência histórica correta, ok? Então, a gente vai realmente tratar, nessa aula de hoje, sobre essas questões, relacionadas ao sistema feudal. E aí, eu trago um questionamento de Voltaire. Ele diz o seguinte: o Sacro Império Romano, de modo algum, foi sacro, nem romano, nem o Império. Olha, que crítica terrível, né? E ele continua: isso é uma piada de mau gosto, pois o Império Carolíngio era uma pálida paródia da glória romana. Esse argumento atribuído a Voltaire, e você sabe, ele foi um dos principais filósofos do Iluminismo, era conhecido pelo seu ceticismo, sobretudo em relação às instituições tradicionais. Voltaire defendia a racionalidade, a razão, ao afirmar que o Sacro Império Romano não era nada do que o nome sugeria. Ele, na verdade, estava criticando a natureza teocrática do Império Carolíngio, a incapacidade do Império de se manter, ou de retomar a grandeza do Império Romano, e a falta de um poder político centralizado e forte que deu origem, ao seu desmembramento. Mas a gente pode pontuar o seguinte: qual a resposta da história para esse argumento de Voltaire? Embora o Sacro Império Romano Germânico tivesse uma diferença do antigo Império Romano, esse império, o Império Carolíngio, sob a tutela de Carlos Magno, ele alcança uma grandeza notável. Isso é fato. Essa é a resposta da história. Carlos Magno, ele restaurou a ordem política e territorial da Europa. Uma contribuição importantíssima, Carlos Magno, ou o Império Carolíngio, ele vai reunificar áreas muito grandes, um território que se expande geograficamente, com muita grandeza. Um movimento que a gente vai tratar daqui a pouco, o Renascimento Carolíngio, ele revitalizou o ensino, a arte, a cultura clássica. Portanto, Voltaire, me permita dizer a você, 200 anos depois, reduzir o Império Carolíngio a uma paródia de Roma ignora as conquistas desse grande império. Para efeito de síntese, para a gente relembrar exatamente o que nós estamos tratando, é o Império Carolíngio, fundado por Carlos Magno, no século VIII. Ele vai ser uma tentativa de restaurar a ordem e a unidade na Europa após, como a gente viu, o colapso do Império Romano do Ocidente. Um caos, o estabelecimento de tantos reinos, as guerras entre os reinos. E aí o Reino dos Francos evolui para o Império Carolíngio e ele conquista territórios, e só começa a se fragmentar depois da sua morte, a partir do Tratado de Verdun. Portanto, a gente inicia esse último momento, voltando às origens da Idade Média,
tratando sobre a importância do Império Carolíngio e a sua importância para a política, a descentralização política, né, para a economia, né, as terras divididas, né, entre os condes, os marqueses, entre a nobreza e a consolidação do sistema feudal. Entre outras contribuições do Império Carolíngio, a gente pode seguramente dizer que a Renascença Carolíngia, ela foi um movimento que, contrariando a argumentação preconceituosa, né, de Voltaire, se pode afirmar, né, que a Renascença Carolíngia ela trouxe mudanças profundas em diferentes cenários da Idade Média. Para você ter uma ideia, Carlos Magno, que era analfabeto, né, ele, entre aspas, ele volta para a escola, né, ele funda escolas, ele funda bibliotecas, né, o foco disso é o latim, obviamente, por causa dessa relação cultural, né, a retórica, a gramática e, claro, a teologia, né. Com esse foco, Carlos Magno ele inventa um movimento de alfabetização na Europa. Na cultura, a gente pode dizer que houve uma contribuição importante de Carlos Magno, revitalizando a cultura clássica. Ele vai copiar manuscritos, preservar manuscritos antigos, né? Enfim, e cria, não sei se você já escutou falar, na minúscula carolíngia, que era uma nova forma de escrita. A Capela Palatina, ela exemplifica muito bem a arquitetura carolíngia, né? Estilo bizantino, padrão monumental, né? Portanto, a gente pode dizer que o Império Carolíngio ele tem uma contribuição importantíssima, se expande, né? Território da Gália, da Germânia, da Itália, enfim, há um controle sobre grande parte da Europa Oriental, e sem dúvida alguma a gente pode afirmar, né, que o Império Carolíngio tem uma contribuição importante para a cultura no mundo medieval. A gente está tentando falar, né, permita-me a linguagem mais coloquial, da importância do Império Carolíngio e de como ele fundamenta, né, essa nova estrutura política, econômica, social que vai se desenvolver durante o período medieval. A Renascença Carolíngia é um tema importante da Idade Média. A gente escuta muito falar da Renascença do século XVI, né? O Renascimento cultural, filosófico, né? Intelectual, artístico, mas a Renascença Carolíngia, ela de certo modo, influencia o desenvolvimento intelectual da Europa durante toda a Idade Média. Ainda, né, voltando às origens estruturais do sistema feudal, a gente pode dizer que essa característica do poder, ela tem uma relação intrínseca com o Império Carolíngio, né? Após a morte de Carlos Magno, essa fragmentação do Império, ela foi acentuada, ela foi intensivada, né? E o Império é dividido entre seus netos. Essa divisão territorial enfraquece, obviamente, a centralização política, né? E o poder começa a ser diluído. É o germe das características do poder político descentralizado nas mãos dos senhores feudais que surge aí nesse momento do Império Carolíngio. A autoridade do rei antes era mais central, né? E muito mais efetiva, claro. Ela vai se tornando mais simbólica, característica do poder dos reis no mundo medieval. Com pouco poder real para impor a sua vontade, o que vai acontecer? Os territórios começam a ser fragmentados, né? Então, a monarquia carolíngia ela se torna incapaz de reverter esse processo, né? E aí os senhores locais vão consolidando o poder, as suas posições vão sendo consolidadas, e essa autoridade real esvaziada, né, dá ao rei apenas a condição de uma figura eu diria, uma figura de legitimidade simbólica, né? E acaba dependendo do apoio dos senhores feudais, porque eles controlavam gradativamente as forças militares e, sobretudo, a força econômica, né? Esse processo de fragmentação ele vai culminar na transição
para o feudalismo pleno no período medieval. É nesse processo que vão surgindo as relações feudais, né? O desenvolvimento, portanto, do sistema feudal, ele vai ter uma relação direta com a fragmentação do poder do Império Carolíngio, né? Ou seja, as invasões dos vikings, as invasões dos Magyares, as invasões sarracenas, elas vão provocar uma insegurança que forçou a descentralização do poder, porque a administração local, né, cada feudo, começa a se organizar militarmente para se manter. Essa administração local, ela passa a depender de quem? Dos senhores que protegem o território. Os senhores que protegiam o território acabam assumindo funções militares e funções judiciais. A concessão de feudos em troca de lealdade e, obviamente, apoio militar vai se tornando crucial ao longo da Idade Média. É a relação de suzerania e vassalagem. Os senhores, os detentores de terras, distribuíam feudos a vassalos e, em troca, recebiam o compromisso de lealdade, de apoio militar. Obviamente que em tempo de guerra, principalmente, né, se uniam para defender o feudo e também auxílio na administração. A gente ainda pode dizer que outra causa de ascensão do feudalismo foi essa relação hierárquica que se estabelece entre o senhor e o vassalo. Como disse, o senhor oferecia proteção, oferecia sustento, e o vassalo devia ser realidade. É uma causa importante. Esses elementos, eles vão formar a base do sistema feudal. Por quê? Porque ele estabelece uma rede de dependências pessoais. Isso substitui o poder centralizado. É nesse sentido que a gente destaca o feudalismo emergindo como uma resposta a essas condições de instabilidade e fragmentação, né? Condições impostas pelo declínio do poder carolíngio, onde o poder centralizado ele é substituído por uma rede muito complexa, né, que a gente chama de suzerania e vassalagem, né? Portanto, a gente pode dizer, com certeza, que definitivamente as relações de poder no mundo medieval eram relações pessoais. Vassalos juravam fidelidade a senhores, né, e esses senhores mais poderosos, né, conseguiam mais vassalos e gera um sistema de dependência mútua entre suzeranos e vassalos. Essa condição, né, a vassalagem e suzerania, é a base do poder político no mundo medieval. Esse slide é um slide de síntese, né? A ideia central de que o feudalismo baseava-se em laços pessoais de lealdade, onde nobres concediam feudos a vassalos, enquanto camponeses trabalhavam nas terras, numa situação de miséria, em troca de proteção, né? Então, os casamentos, né, as alianças, criavam essa rede, né, interdependente que vai permeando toda a sociedade medieval de forma capilar, né? Então, essa é uma síntese para facilitar os seus estudos, ok? A gente retoma, né? Já fizemos isso em outra aula, mas a gente retoma aqui o seguinte: devido ao pequeno espaço que a gente tem de tempo nas aulas, né, a imensidão de conteúdos desses 1000 anos de história, nós sugerimos que tanto as nossas falas, como também o conteúdo dos slides, eles sejam utilizados por você como referências, certo? Você vai fazer uma pequena pesquisa ou uma grande pesquisa a partir desses elementos que você tem nos slides, né? Quando você estiver estudando os textos, você vai perceber que os slides, eles, de certa forma, vão sintetizando os textos, né? Que são sínteses feitos com muito cuidado para otimizar os seus estudos, ok? Nós vamos fazer agora uma discussão interessante sobre essa relação de poder entre a nobreza e a igreja. Eu já disse em aulas passadas, no sentido mais acadêmico, que o poder na Idade Média ele estava nas mãos do clero e da nobreza, né?
uma sociedade de duas cabeças, um poder que tem duas cabeças, ou uma sociedade bicéfala, né? Então, há, né, essa rede de conflitos no mundo medieval, desde sempre, desde que o papado se torna forte e começa a contracenar pelo poder. Então, a gente pode dizer que a questão das investiduras ela é emblemática porque ela fala dessa grande disputa entre a Igreja e o Estado na Idade Média. E imagine, vamos fazer uma metáfora aqui. Imagine um jogo de xadrez onde as peças são os papas, imperadores e bispos, né, tá ali. E o tabuleiro é a Europa medieval. Pensou? Conhece xadrez? Não precisa conhecer, mas dá para entender aqui. As jogadas nesse jogo de xadrez envolvem três elementos: poder, política e fé. São os elementos que estão em jogo ali. E o prêmio é o controle sobre a igreja e o Estado. Essa é a história da querela das investiduras, que foi um dos maiores conflitos na Idade Média. O que era a investidura? Só para você entender aqui. Na Idade Média, os bispos eles eram figuras muito importantes. A gente já viu isso aqui, né? Os bispos, arcebispos, cardeais. E os bispos eles tinham poder político e religioso. Vocês lembram que muitos deles controlavam feudos, já que um terço das terras produtivas da Europa estava nas mãos da Igreja Católica. A Igreja Católica, poderosíssima, riquíssima, detinha inclusive o poder intelectual. A maioria absoluta das pessoas que sabiam ler e escrever na Idade Média pertenciam ao clero. Então, eles tinham um poder político e religioso muito grande. Mas quem escolhia os bispos? O imperador ou o papa? Essa era a grande questão das investiduras. A investidura era o ato, né, de dar ao bispo as suas insígnias, o anel, o báculo, que legitimavam o poder do bispo como líder religioso. E no século XI, o Papa Gregório VII, ele decidiu que só ele tinha o direito de escolher os bispos. Ele não queria que os imperadores interferissem nos assuntos da igreja. E o imperador Henrique IV achava que tinha o direito de escolher os bispos, porque os bispos também eram líderes políticos importantes. E aí? Aí o negócio vai ficando sério, né? Acaba com o Papa excomungando o imperador. Ser excomungado na época era ir para o inferno em vida, né? Porque a única porta do céu era a igreja. Quando você estava fora da igreja, estava expulso da igreja, né? Você estava no inferno. Henrique IV, considerando a mentalidade da época, ele faz uma longa jornada, vai até Canossa, na Itália, para pedir perdão ao Papa. Essa história ficou conhecida como a Caminhada de Canossa e mostra, meu amigo, até onde a disputa pelo poder podia chegar, né? Muitos anos de conflitos, a querela das investiduras foi razoavelmente resolvida com a Concordata de Worms. Nesse acordo, o Papa e o Imperador dividiram o poder sobre a Igreja. O Papa escolheu os bispos, mas o Imperador ainda tinha influência sobre a parte política do cargo. Bom, aí você pergunta, por que esse processo histórico, a questão das investiduras, ela é tão importante? Primeiro, ela foi um dos primeiros passos para a separação entre a Igreja e o Estado. Isso marca a história da Europa. Importante pensar nisso. Segundo, né, isso proporcionou, né, o fortalecimento do papado. A Igreja saiu vitoriosa, né, mostrou sua independência, né, em relação aos poderes seculares. A Igreja disse, nós temos o poder religioso, nós temos o poder ideológico, mas nós temos também o poder político. E o Império Romano Germânico ele acabou saindo enfraquecido, né? Isso, obviamente, que contribui para a fragmentação política da Europa. A querela das investiduras não acaba, né? A disputa pelo poder entre a Igreja, né, e os imperadores, ela continua. E um dos conflitos mais emblemáticos da Idade Média é a disputa entre o Papa Inocêncio III e o imperador Frederico II. Né? São reinos inteiros que estão em jogo, né? São movimentos, decisões que moldam o futuro da Europa. Esse é o cenário, né, da luta entre o Papa, o líder maior da Igreja Católica, e o imperador,
governante do Sacro Império Romano Germânico. Inocêncio III, você dá uma olhada na biografia dele, é uma biografia incrível, terrível. Era um papa poderoso, ambicioso, queria fortalecer a autoridade da igreja sobre todos os aspectos da vida medieval. E Frederico II, um monarca culto, um monarca com muita habilidade, né? Desejava um império forte, né? Unificado. E isso, né, vai dizer, olha, nós não queremos a interferência papal, né? A questão central foi a delimitação do poder entre a igreja e o Estado. Ou seja, ambos queriam controlar a nomeação de bispo, a interpretação das leis e a direção dos assuntos políticos. Não tenha dúvida que as consequências dessa disputa foram profundas. A Europa foi marcada por muitas guerras, intrigas, muita instabilidade política. Eu posso dizer que a luta entre Inocêncio III e Frederico II, ela simboliza um dos momentos-chave da Idade Média. Ou seja, quando as instituições religiosas e políticas se chocaram frontalmente em busca da supremacia. Apesar de ter acontecido no século XIII, ela tem essa relação, né, com o século XII, com a era das investiduras. Em resumo, a gente pode dizer que a luta entre Inocêncio III e Frederico II pode ser vista até como uma continuação da querela das investiduras. É claro, em um contexto histórico mais amplo, com novas nuances. E entenda, prezado aluno, prezada aluna, compreender esses conflitos é fundamental para nós entendermos essa complexa relação entre a Igreja e o Estado na Idade Média. E isso traz implicações profundas para a formação da Europa moderna. A gente já disse em aulas passadas que a Europa moderna ela é gestada no período medieval, sobretudo na Baixa Idade Média. Ok? Bom, a gente pode dizer, nesse final de aula, que havia uma complexa relação entre papas e imperadores. E essa é a chave para a gente entender, essa relação entre o poder espiritual e o poder temporal, como eles se entrelaçavam dentro dessa formação política na Idade Média. Nós podemos ainda dizer que o período medieval foi um período de guerras, um período muito belicoso. E as guerras feudais, elas surgem exatamente nesse contexto de descentralização política, de poder real fragilizado, da interferência da Igreja Católica nesses conflitos, e nessas guerras locais entre os feudos. Havia muitos conflitos entre a nobreza. Entre as principais guerras medievais, e aqui serve como um link de pesquisa, a Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Rosas e a Guerra da Reconquista. Cara, precisávamos realmente de muito tempo para a gente poder conversar sobre essas guerras, trazendo essa relação Inglaterra, França, trazendo essa relação entre a Europa e os muçulmanos, essa presença dos árabes na Europa desde o século VIII, que são expulsos, ainda ali, mas eles ficam na Península Ibérica, em Portugal, Espanha. Claro que trazem contribuições muito importantes, é outra característica da Idade Média que a gente poderia falar, a contribuição dos árabes, da cultura muçulmana, e de tudo que ela trouxe. A região da Andaluzia é uma região realmente importante para a gente entender como eles contribuíram. E a Guerra de Reconquista sangrenta, como todas as guerras, mas uma guerra extremamente injusta, e todas as guerras são injustas, mas são temas, essas principais guerras medievais são temas que você deveria levá-los em consideração, ok? Bom, entre todas as guerras medievais, a gente pode pensar nas cruzadas como um conjunto de guerras militares que duraram cerca de 200 anos. Século XI ao XIII. A tentativa de reconquistar a Terra Santa, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Então, o Papa Urbano II convoca os cristãos: vamos libertar Jerusalém, vamos libertar o Santo Sepulcro, vamos libertar os locais sagrados. Olha, quem for vai ter o céu, vai ter a remissão dos pecados. E muitos cavaleiros, muitos camponeses, muitos nobres vão para lá, até porque
a população tinha crescido muito na Europa e eles precisavam de terras, né? Porque você sabe que na Europa só o filho mais velho, nesse período, ficava dono das terras. E não tinha terra para todo mundo, né? Porque a população cresce, o número de filhos cresce. Nem todo mundo vai para a igreja, porque a igreja tinha muitas terras, mas a concorrência é muito grande. O certo é que eles queriam conquistar novas terras também, com uma perspectiva pouco religiosa, claro, né? A Igreja Católica tem um papel central, né? Ela justifica religiosamente, como nós vimos, a organização dessas expedições, mas a burguesia tem um papel importante, porque ela financia as cruzadas e elas têm interesse, claro, no comércio, e o comércio vai ter, né, uma consequência importante, né? Muito entusiasmo, né? Vamos libertar a Terra Santa. As cruzadas foram marcadas por sucessivos fracassos militares. As forças cristãs eram bem numerosas, mas a condição bélica, né, dos inimigos era muito maior. Então, a gente pode dizer que as cruzadas foi um fracasso militar, mas foi de um impacto positivíssimo para o comércio europeu. Esse contato entre o Oriente e o Ocidente se estabelece a partir das cruzadas e surgem novas rotas comerciais, novas cidades comerciais. Então, a gente não dá para, em tão pouco tempo, né, conversarmos sobre as cruzadas, mas a gente pode dizer que ela foi um fenômeno complexo, com consequências, né, importantes, né? Além do impacto religioso, ela teve um impacto comercial. Ela, inclusive, contribui para o fortalecimento dos reis europeus, porque essa intensificação das rivalidades entre cristãos e muçulmanos vai acabar desenvolvendo tecnologias militares, né, que vai dar origem aos exércitos reais. Em resumo, a gente pode dizer que as cruzadas são um movimento multifacetado, né? É claro, marcado por ambições políticas, por ambições religiosas e interesses econômicos. Olha só, 3 vieses de discussão das cruzadas, né? Então, ela fracassa no seu objetivo inicial, mas deixa um legado duradouro que vai, sem dúvida alguma, moldar o curso da história da Europa e do Oriente Médio. Tá? Vamos, então, estamos chegando ao final aqui. Tá aqui para você entender. A gente tinha o alto clero na Idade Média, né? Os caras que mandavam, que tinham riqueza, etc. E você tinha o baixo clero, o pessoal que passava necessidade, né? Que seja nos mosteiros, ou seja nas comunidades, sofriam com todas as dificuldades possíveis e imagináveis que a população crescia, né? A gente pode dizer que esse baixo clero, né, ao contrário do alto clero que vivia do luxo, na ostentação, seguramente, isso é fato histórico, né? Embora pode-se discutir isso, né, por diferentes meandros, mas o baixo clero, ele trabalhava para caramba, estava isolado nas áreas rurais, não tinha apoio eclesiástico, tinha um status infinitamente inferior aos arcebispos e bispos, né? Viviam com dificuldades financeiras. Isso é um fato. E eu fecho, né, esse debate, né, dessa aula de hoje falando, né, desse capítulo controverso da Igreja Católica e da própria história. O Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Santa Inquisição, criado pela Igreja Católica, né? A ideia era defender as heresias, qualquer doutrina que se opusesse à Igreja Católica era objeto, né, da Inquisição, e tem essa relação, né, com tantos procedimentos incoerentes, né? A Inquisição era muito mais do que um tribunal religioso. Ela representava o ápice do poder da Igreja Católica na Idade Média, né? Quando ela perseguia aqueles que questionavam seus dogmas, a Igreja consolidava a sua autoridade, né? O Tribunal da Santa Inquisição, né, com a tortura, né? O cara, quando era julgado... Aliás, eu me lembro de Menóquio, né, o Ginsburg, ele estudando os processos inquisitoriais, ele descobre, né, um cara incrível chamado Menóquio, o moleiro, e isso você pode ler num livro maravilhoso chamado O Queijo e os Vermes. Leia esse livro para você entender não somente o Tribunal da Santa Inquisição, mas entender a cultura e a intelectualidade e a religiosidade enfim, entender a Idade Média, o
Queijo e os Vermes é realmente um texto muito interessante, né? A Inquisição ela vai moldar profundamente a política e a religião da sua época, né? É um legado controverso, né? A Inquisição, embora, né, represente um período de intolerância e perseguição, marcado por julgamentos injustos, por torturas, por outro lado, ela nos leva, como homens contemporâneos, como mulheres contemporâneas do século XXI, nos leva a refletir sobre questões fundamentais, como liberdade, liberdade do pensamento, direitos humanos, relação entre religião e poder. Olha, esse é um tema medieval que eu aconselho você a estudar, porque ele realmente é um tema que enriquece, né, a nossa compreensão do processo histórico. Eu chego ao final dessa aula, né? Esse é um slide de síntese, né, sobre a Inquisição, né? Falo, né, de que a Igreja Católica, seja por acumular muita riqueza, seja pela corrupção, seja pelo Tribunal da Inquisição, ela tem contradições históricas importantes, contudo, né, ela foi importantíssima para a história da humanidade. Né? A educação na Idade Média, os monastérios, as catedrais, a gente viu muito sobre isso nessas aulas anteriores, né? A assistência aos necessitados, os mosteiros, né? A preservação de manuscritos antigos. Então, a Igreja Católica tem uma contribuição muito importante, né? Ela realmente transcende os séculos, né? E que você possa, né, ao longo dos seus estudos, entender ainda mais, né, sobre a importância da Igreja Católica e, como dissemos na aula de hoje, essa relação entre as estruturas do poder e as estruturas eclesiásticas. Quero agradecer muitíssimo a você por estar até aqui conosco. Foi um tempo gostoso. Eu espero que você tenha muito sucesso em sua vida profissional, em sua vida pessoal, e que a gente possa se encontrar em outros momentos. No podcast, a gente vai trazer curiosidades e coisas muito interessantes da Idade Média, ok? Grande abraço para você e sucesso pleno.